Eu fui para o jurídico do HSBC, entrei como júnior lá. E eu tinha uma filha pequena e na época eu pensei, bom, entre continuar me aventurando aí pelo escritório ou entrar num lugar que eu vou ter um pouco mais de estabilidade, falei, então eu vou pro jurídico do HSBC. A jornada sem redirecionamento que eu estava falando ali, pelo que eu conversei com o pessoal da área técnica, ele tem um nível de dificuldade, um nível de complexidade meio alto. Então, apesar de eu ser uma pessoa que bota muita fé nessa funcionalidade, eu acho que nós vamos ter um tempo aí. A gente vai ter que escolher as nossas batalhas. A gente vai ter que entender o que nós vamos apostar as nossas fichas. E algumas dessas coisas, por exemplo, da FAP Único. A gente sabia que o FAP Único ia virar a chave agora. Consentimento é prazo indeterminado. A gente sabia que isso ia acontecer. Então, existe uma série de coisas aí que eu acho que a gente pode se organizar e conseguir botar em place, assim. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta. Sou Gabriel Pereira, fundador da Let's Media, e semanalmente a gente está conversando aqui com as vozes que estão construindo o Open Finance. Essa terceira temporada eu sempre falo que está sendo muito especial porque a gente está vendo a evolução do mercado, uma maturidade bem legal nos cases e nas discussões, então está sendo bem interessante. Essas gravações que eu estou fazendo agora, independente de quando você está vendo, elas estão sendo feitas em abril. Então, você imagina que para a pessoa, neste mês de abril, que tem muita coisa acontecendo, vir aqui gravar, é porque realmente está prestigiando a gente. Então, eu queria agradecer a Adriana Camargo, que é líder de políticas públicas na Belvo, por participar, por vir. Eu sei que também não é de São Paulo, então sempre quando tá vindo alguém de fora, é um agradecimento duplo aí pela participação. Muito obrigado. Imagina, é um prazer imenso. Obrigada pelo convite. Eu sou uma fã árdua, já falei isso para você antes de começar a gravar aqui, já expressei aí toda minha admiração pelo trabalho que você e toda a equipe fazem. E prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Valeu, muito obrigado mesmo. A gente conversou no FinTouch. Nossa, eu ia falar que foi agora, né? Mas já tem, sei lá, 7 meses, eu acho. E naquele momento, enfim, a gente falou rapidinho, né? Não deu para aprofundar, mas a gente falou muito também do que esperar para o ano e, enfim, para o próximo ano e tal. Acho que hoje eu vou querer explorar algumas coisas também do que a gente pode esperar, que para mim isso é super legal, entender um pouco também da visão de dentro dos GTs, se tá realmente tudo caminhando tranquilo ou não. Enfim, entender também um pouco mais do cenário da Belvo. Mas antes disso, queria voltar um pouco na sua carreira, da onde que você é, da onde que você vem, se é o mesmo lugar ou não, mas saber um pouquinho mais da sua história. Legal, legal. Bom, começando do início, então, né? Eu sou advogada de formação, eu tenho um pouco mais de 20 anos de formação, e logo que eu me formei, eu abri o escritório de advocacia, né? Porque eu sempre fui muito metida. Então eu falei, Você já formou e abriu o escritório? Na verdade, eu tinha aberto antes, vou contar aqui. Agora já deve ter prescrevido o crime de né, se passar por profissional. Mas hoje em dia dá até série, tá na moda. Tá na moda. Aliás, não vou falar o banco não, mas teve um caso recente, né? Teve. Do Suítes na Faria Lima. Nossa, ali, total. Né? Nossa, rodou o grupo do WhatsApp ali, que é uma maravilha. Fez a minha quinta-feira. Eu vi muita gente reclamando, cara, e eu tô com tudo certo e não entro na entrevista de jeito nenhum. Exatamente. Inclusive, a gente viu vários, assim, montados, assim, no PowerPoint, assim, é verdade esse diploma. Quem está nos ouvindo agora certamente vai entender do que a gente está falando. Enfim, a gente não morre de tédio aqui no Brasil. Aqui não, de tédio não. E então, um pouco antes de eu me formar, eu tinha já tinha aberto o escritório de advocacia, advogava principalmente para minha família, assim, sempre tem alguém com problema, graças a Deus. E eu tinha um colega mais velho do que eu, que já tinha passado no exame da ordem, então que atuava comigo. E ele, enquanto estava atuando comigo, ele ia estudando, porque o sonho dele era ser promotor de justiça. Hoje ele é promotor de justiça, então a gente abriu o escritório junto. Eu estava na faculdade, ele terminando a faculdade, e ele estava advogando ali, e a gente estava tocando os clientes. Eu acabei me formando, dei continuidade no escritório. Isso era onde? Em Curitiba. Em Curitiba, por isso, né, você falou, veio prestigiar aqui, porque eu sou de Curitiba, acho que o sotaque já entregou. Sim.
E aí ficamos com o escritório aberto ali, comecei a trabalhar, pegava tudo quanto é calça, tudo quanto é coisa, e até que surgiu a oportunidade de uma vaga para trabalhar no jurídico do banco HSBC. O HSBC, para aqueles que não lembram ou são muito novos para saber dessa história. Já levei muito malote no HSBC. No HSBC, maravilhoso. Era o banco da empresa dos meus pais, eu levava um malote. Eu caminhava para lá como se eu estivesse carregando a maior quantidade de dinheiro do universo, era um monte de cheque. Mas era isso, era o momento mais importante do dia. O mais importante do dia, né? Parecia assim, sei lá, não sei quantos 1000 quilômetros, né? Na verdade, era 200 metros. E aí eu fui para o jurídico do HSBC, entrei como júnior lá. E eu tinha uma filha pequena e, na época, eu pensei, bom, entre continuar me aventurando aí pelo escritório ou entrar num lugar que eu vou ter um pouco mais de estabilidade, falei, então eu vou para o jurídico do HSBC. E comecei lá como júnior e fiquei lá 6 anos, passei por várias áreas lá, fiz de tudo um pouco. De novo, né? Eu sou uma pessoa metida, né? Então tinha um negócio, precisa fazer não sei o quê, sei lá, planos econômicos, cara, tudo que tinha lá. Tem um outro pepino aqui com negócio de cartão de crédito, não sei o quê. Eu vivia me enfiando nessas roubadas. Mas foi bom, porque foi um aprendizado, eu aprendi muita coisa lá. E daí eu saí, então, de banco de varejo e fui para banco de montadora. Né? Eu estava até falando, né, das benesses de ser bancário, né, de todas as saudades. E aí, quando eu fui para banco de montadora, foi bem naquele período ali, um pouco depois de 2008, e essa montadora era uma montadora norte-americana e por conta da crise de 2008 ela teve que vender a operação dela para a Fiat. Aí você entrou nesse processo ou você entrou antes? Na sequência, entrei na sequência disso daí, porque eles tinham que ter mais advogados internos e tudo mais, eu entrei na sequência, então eu peguei bem essa mudança de chave ali. E aí, a administração nova que assumiu, inclusive, falou que, olha, nós vamos segurar todos os gastos, inclusive os gastos com a área de compliance. Então, a gente internalizou muita coisa e aí começou o meu relacionamento com o compliance, porque a gente começou a internalizar muita coisa. Então, treinamento, investigação interna, tal, tudo isso a gente internalizou junto com as atividades que a gente tinha no banco ali. É tipo assim, pessoal, então... Vocês acabaram de ganhar mais um desafio e é isso aí, né? E é isso aí, pega para você, pega para você. E aí eu fiquei, então, fui trabalhar nesse banco de montadora, foi um super aprendizado, também foi bem bacana, porque eu comecei a ter contato com outros temas, como a questão de safras, as políticas de safra que eram feitas, financiamento e tudo mais, então a gente começa a ter um olhar agora para um outro lugar, para um outro cliente, assim, e comecei a lidar um pouco mais com a parte de compliance. Aí, na sequência, eu fui trabalhar no jurídico de uma federação, e daí levei a ideia do compliance, daí ele falou, tá dando a ideia, então vai ter que implantar. Tá com você, então. Isso aí, eu acho que tem algum momento da carreira que a gente aprende isso, né? Isso, que quem dá ideia... O criativo, ele nunca falta serviço para ele. Nunca falta, né? E aí eu estava com o jurídico nessa federação e comecei a criar o programa de compliance, a área de compliance dentro dessa federação, tal. Existe até hoje, tá? Vai super bem com essas pessoas que estão tocando hoje lá. E aí surgiu a possibilidade, então veio a oferta de trabalho de ir para o Ebanks. O Ebanks tem um unicórnio lá de Curitiba e isso eles ainda não eram unicórnio, tudo lá era mata ainda. E aí veio a proposta para ir trabalhar lá no Ebanks. E daí também tinha que fazer tudo zero, compliance, risco, fraude e regulatório. E depois veio o policy nessa história. E aí, quando perguntavam para as minhas filhas, por exemplo, o que a sua mãe faz? Né? Elas falavam assim, minha mãe trabalha com lavagem de dinheiro e fraude. Eu falava, não, minhas filhas, é com prevenção, lavagem de dinheiro e prevenção à fraude, pelo amor de Deus. Eu lembro que no Itaú, isso, assim, você vai reduzindo, né? Você fala, a área de fraude. E isso. O pessoal sempre corrigia, cara. Prevenção à fraude. Exato. Prevenção à fraude. Mas eu sempre olhei assim, com uma certa admiração, e falei, cara, deve ser muito animado, assim, o dia a dia. Porque em alguns casos específicos, dependendo da posição ali, eu lembro deles contando, assim, causos de, tipo, fraudador online e eles fechando coisa e acontecendo um negócio, do nível do fraudador ficar mandando mensagens, assim, tentando meio que entrar na mente do time que estava lá tentando prevenir, assim. Sim. Mas
quando você começa a pensar nas possibilidades que existem para enfim, burlar os sistemas, né? Trabalhar com prevenção à fraude no Brasil realmente já te coloca no 1% dos profissionais do mundo na área, né? Total. Não, total. Quem trabalha com fraude no Brasil, amigo, trabalha com fraude em qualquer lugar no mundo. E é bem isso, né? E o fraudador, ele tem um amigo nosso que fala, né? Não tem fraudador gago, né? Impressionante, né? Porque o cara vai, lalali, lalala, é bem interessante isso. E daí, então, peguei essa parte de risco, compliance, prevenção à fraude, e daí, na esteira disso, a gente viu a necessidade, a operação estava crescendo e tal, viu a necessidade de ter uma área de regulatório, truzeira, raiz, regulatório raiz mesmo, né? Meios de pagamento, manual de bandeira e tal, e fazer policy. Porque o que acontece nesse momento aí, né? Quer dizer, várias coisas aconteceram nesse momento, estou falando de 2020 ali. A gente tinha a questão do Pix sendo implementado, a gente tinha uma série de dúvidas no meio da pandemia ali, como é que ia ser o Pix, a implementação do Pix. A gente tinha consulta pública de câmbio, que o Banco Central lançou também à época, né, que é a modernização da circular de câmbio que veio ali, cria, né, aquela figura do prestador de serviço de FX, que é nada mais do que o Ibanks fazia. E tinha também o projeto de lei que fazia a revisão, a modernização de todo o arcabouço cambial do Brasil. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar muito forte nessas áreas aí, e a gente começou a impulsionar muito a questão de policy, que era fazer public policy na Belvo, no Ibanks na época, não era uma coisa que a gente fazia, que a gente entendia. Então, isso que eu queria te perguntar, porque quando eu penso em public policy, eu penso nas pessoas participando hoje, eu falo assim, olha, todo mundo tem que ter uma visão super completa de várias coisas, etc. Óbvio que você falou que no começo no HSBC você acabou vendo um pouquinho de tudo, mas em que momento que você sentiu que você falou assim, olha, eu sou, entre aspas, se você se vê assim também, generalista dentro do mundo financeiro, em algum momento isso foi uma decisão para você? Aconteceu? Como é que você foi se vendo assim ao longo da trajetória? Eu fui me especializando, assim, né? Porque é bem essa coisa, o banco, como o universo do banco era muito vasto, né? A gente acaba transitando para tudo quanto é lugar. Mas quando você vai para um ecossistema de startup, por exemplo, né? Como era o Ibanks, como é a Belvo hoje, você tem recursos reduzidos, tempo reduzido, tudo para você é um pouco mais escasso. Então, você tem que ser muito mais assertivo, você tem que afunilar muito mais. Então, quando a gente estava na época do Ibanks, por exemplo, eu olhava muito meios de pagamento e eu olhava muito essa questão do prestador de serviço de FX. Quando eu fui para a Belvo, daí o meu mundo mudou. Está mais restrito agora, que é o mundo do embora tenha umas outras coisas ali também no acessório que a gente não pode deixar de olhar, mas que atuam ali, que acabam tendo um reflexo. Por exemplo, a gente está acompanhando muito de perto a questão do PL de inteligência artificial. Por quê? Não é do Open Finance, não é do Open Finance, mas tem total aplicabilidade e efeito dentro do nosso processo, ali, do nosso produto, do nosso ecossistema. Então, a gente tem que olhar isso, a gente tem que entender isso, né? Até que ponto isso vai... Não, eu vi que saiu a notícia, mas eu falei, cara, eu tô sem espaço no HD para entender, assim. Mas, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente tem que escolher e pensar também no seguinte sentido, assim, sabe? O que hoje a gente está plantando, que isso que é muito do meu papel, assim, o que hoje a gente está plantando que vai colher no futuro, que vai ser importante, que vai ter reflexo, que vai ter oportunidade de negócio, que vai fazer mudanças sociais significativas mesmo, entendeu? E como que... Eu fico pensando assim, como é que você avalia, você fala assim, é muita leitura, é muita conversa com gente do mercado, assim, como é que se prepara para poder viver assim, nesse mundo que te demanda esse monte de informação? Porque eu fico pensando assim, olha, beleza, no Open Finance eu consigo discutir ali sobre o Open Finance, mas de repente, sei lá, vai surgir um tema de câmbio que fala, cara, não domino, não sei, posso pensar aqui, começar a fazer um exercício para a gente pensar junto, mas eu fico
não é exatamente um FOMO, mas é uma sensação de que eu nunca vou saber o que eu gostaria de saber sobre todo o mercado. O que eu acho também ok, porque é isso, ninguém constrói nada no mundo financeiro sozinho. Sozinho. Em nenhum mundo, nem no financeiro, nem no Open Finance, nem no Canva, nem em nada, assim. Eu meio que relaxei em relação a isso, sabe? Antes eu era bem mais, fazendo uma autoanálise aqui, sendo totalmente exposed aqui. Eu era mais controladora, eu tinha mais essa agonia. Eu acordava de noite agoniada porque estava acontecendo alguma coisa. Eu tinha o FOMO. Não tirava nem férias, né? Se eu sair de férias, vou perder o que está acontecendo. Exatamente. Alguma coisa vai acontecer, eu não vou estar lá, entendeu? E aí, eu meio que... Eu andei largando mão, assim. Então, eu elejo prioridades e eu vou atrás das prioridades. E a vida está normal. E seguimos a vida, e seguindo a vida. A sorte que eu tenho, assim, e isso eu me sinto uma pessoa super privilegiada, assim... Eu tenho vários amigos, vários colegas profissionais, assim, com quem eu consegui estabelecer laços, assim, e pessoas que eu tenho a capacidade, assim, o conforto de chegar e dizer assim, olha, o que você acha disso daqui? O que você viu nisso daqui? Você que está tocando isso daqui. Isso é legal. Entendeu? Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada. Agora, para mim, assim, não tem pergunta burra. Eu vou nos fóruns e eu pergunto mesmo. Falo, gente, eu não sei. E se não for aqui o fórum, me desculpa e tal, mas eu pergunto mesmo. Eu não tenho. Mas você se viu sempre confortável para fazer isso? Porque eu imagino que, como homem, eu já sinto um pouco isso. Aí, se você pensar no nosso ambiente, e ainda mais você... colocar o gênero na mesa também, você acaba ficando, na maioria das vezes, numa situação que talvez é mais difícil, né? Não, concordo com você. Nem sempre isso foi uma coisa confortável, mas tem uma coisa que a gente aprende também, que é apelar para a vaidade, né? Você se põe naquele papel, às vezes, assim, de pessoa sem preparo, sem a informação, e diz a outra pessoa, né, o teu interlocutor, por favor, divida comigo toda a sua sapiência, sabe? A gente apela para a vaidade, mas nem sempre foi assim. Mas depois de um tempo a gente relaxa. Acho que isso é um ponto bom de ficar velho, né? A maturidade te traz isso, né? Você fica confortável, do tipo assim, tô nem aí, cara, né? Não tô... Eu acho que, eu fico pensando que talvez não tenha como você... chegar aí sem passar pela outra fase, assim. Sim. Acho que é muito difícil você pular e já nascer com isso Sim, a gente tem a gente meio que é moldado desde pequeno, tipo assim, não fale se você não souber, não sei o quê. Sim, não apareça muito, não sei o quê, essa coisa. Não abra a câmera. Não abra a câmera, não. Eu não tô nem aí, eu falo mesmo. E eu, assim, eu procuro, mesmo nos fóruns mais pesados, mais difíceis, assim, procuro sempre identificar quem são as pessoas mais novas ali no grupo, quem são as mulheres que estão iniciando ali e tal, e até para tornar o ambiente mais agradável, entendeu? Ser aquela pessoa que vai conseguir minimamente tornar o fórum menos agressivo, assim, e deixar a pessoa mais confortável, inclusive para ela poder fazer perguntas e interagir e tudo mais. Eu tenho sempre tomado esse cuidado de olhar, porque no passado alguém já fez isso para mim, entendeu? Legal. Então, eu tenho tentado fazer isso. No Ebanks foi quando, então, começou essa visão de public policy e falou assim, olha, beleza, até outro dia a gente estava olhando internamente como fazer um produto, agora, entre aspas, estou dando um pitaco de como tem que ser a sociedade em relação a esse produto. Como é que é um pouco dessa visão, assim? Eu vivi isso de um outro lado da mesa, assim, meus primeiros contatos com isso, ajudando lá a dar insumo para o Open Finance, cara, que loucura. A gente está dando uns pitacos e daqui a pouco esse negócio sai lá no Banco Central e daqui a pouco está afetando a vida de todo mundo, assim. Então, essa visão de construir o próprio produto, beleza, você constrói o que você quiser, se vender, vendeu, se não vender, mas agora de você ir lá e ajudar montar, né, normas, etc., que você, na minha cabeça, né, na minha vivência de mercado, até aquele determinado momento, eu achava que tudo era um parto para mudar, né? Não saía, vai sair uma norma esse ano e outra daqui a 30 anos. Mal sabia que o Bacen estava no modo ágil, né? A cada sprint saía uma publicação nova. Mas foi lá que começou, então. Foi. E até porque a importância do Ebanks nesse processo é que o Ebanks era o prestador de serviço de FX, ele era o maior player no mercado, ele dominava o mercado. Então, vamos dizer que para nós foi, de certa forma, um pouco mais confortável,
porque o Banco Central ou o próprio legislador queria ouvir a gente, porque a gente era a ponta de lança do mercado naquele tipo de serviço. Então, se tinha alguém que entendia as fragilidades, as oportunidades, as melhorias, éramos nós. Nós tínhamos os dados, nós tínhamos os insumos, a gente fazia isso há muito tempo. Entendeu? E aí, quando eles nos chamaram para contribuir, meu Deus do céu, a gente já tinha PowerPoint, a gente já tinha tudo pronto, a gente já tinha dados, números, insumos, tudo para fornecer para que essa tomada de decisão fosse a mais acertada. Então, passou por uma consulta pública, nós também coordenamos muito com as associações, então a gente fez contribuições em nome do IBanks, mas também em nome das associações que a gente participava para justamente ter essa força, né, que a gente acreditava muito. E aí fomos fazer também o trabalho junto ao Poder Legislativo. Nessa época era durante a pandemia, então teve muita conversa, muito WhatsApp, muita reunião por vídeo, muito envio de documento, e vai muito a falar com o assessor, e fala com o assessor aqui, fala com o assessor lá e tal. E você bem sabe, né? Câmbio não é para amadores, né? Ainda mais no Brasil. E quando a gente foi fazer essa revisão... E é um negócio de gente grande também, né? É de gente grande. Eu conversei aqui com o pessoal no episódio 0 aqui do Câmbio Desligo. Aliás, para quem gosta, tá aí o podcast sobre câmbio. Então tá trazendo uma galera legal ali. Mas eu ia falar que, assim... Eu acho que talvez pagamentos, assim, ok, mas... O câmbio me dá um medo maior, porque você deu um mole, você está financiando terrorismo, você... Se você não tem um compliance bem feito, etc., você se envolveu em coisas... Qualquer crime que vira internacional, a pena aumenta, né? Então, esse é um medo relevante, assim. Sempre. E aí... quando a gente foi fazer essa parte da revisão, por exemplo, né, do arcabouço do câmbio no Brasil, tinha legislações muito antigas, mas muito, muito, muito antigas. Então, era tudo isso que precisava ser revisto. E era o projeto inicial, tinha um deputado que era, vamos dizer, o sponsor desse projeto de lei, e na legislação seguinte ele não foi reeleito, então passou para outro deputado federal, então não existia todo um poder ali de convencimento, de explicar e tal, tinha que acompanhar a votação e tal. Mas deu tudo certo, né? A circular nova, a resolução nova do Banco Central veio, a proposta nova de revisão do arcabouço de câmbio veio, e a gente está aí, né? Eles estão aí nessa construção, né? Porque daí, em 22, Open Finance já existia na minha vida. Nessa época do IBanks, Open Finance já existia na minha vida. Eu me lembro até hoje que foi criada a figura do ITP e o IBanks já tinha uma licença de IP na modalidade de emissor de moeda eletrônica. E aí a gente olhou e falou assim, e aí, sabe o quê? Vamos pedir a extensão da nossa licença? A gente não sabe bem para que serve. Mas já pede, né? Vamos passar nessa prova aí. Era um application mais simples que precisava. Mal sabia que vinha. O que vinha pela frente. Vamos pedir. O que faz isso daí, Adriana? Eu falei assim, olha, eu não tenho a menor ideia. A gente pode agregar dados, a gente pode ser um AISP, não sei o quê. Tipo, viajando ali. Mas eu não sei bem o que dá para fazer com essa licença. Mas como é um application meio simples, aqui a gente está com a licença mais robusta, aqui tá, vamos aplicar e vamos ver o que acontece aí para frente. Essas discussões, quando a gente olha... Tu falou assim, isso e falou, valeu, galera, agora eu vou... Não, daí ainda tem, daí veio a licença, ainda foi tranquilo. Agora, tem umas coisas bem malucas, assim, que a gente olha para trás, né? Eu lembro também do Pix, né? Quando o Pix foi lançado e tal. E a gente tinha um monte de dúvida, a gente não sabia se na nossa operação, que envolvia câmbio, a gente podia fazer Pix ou não. Porque o Pix falava claramente, ele vem coisa advogada, claramente, né? Liquidação para o credor final, né? E daí, quando a gente fazia o prestador de serviço de FX, a gente não era o credor final. E aí, faz, não faz, remessa, daí no final das contas podia fazer e tal. Mas a gente tinha muita dúvida em relação sobre participação direta ou indireta, a gente tinha muita dúvida, né? Vale a pena, todo mundo, tal. Né? Cara, é muito louco, né? Agora a gente fala assim, não, gente, mas como assim, né? E mudou quando... Que, por exemplo, quando você falou ali na parte de câmbio, de ter que acompanhar um projeto e ver se tá no mandato do deputado ou não, para depois o negócio andar. No Open Finance não teve isso, né? Veio do Bacen e vambora.
vamos seguir o rito do Banco Central. É menos suscetível... eu não sei se eu deveria falar isso, né? Bater na madeira para não dar azar. Mas é menos suscetível à influência política, né? Tem uma agenda ali, óbvio que tem... a gente vai ter a mudança no Banco Central, etc. Sim. Mas é um entendimento de que, cara, você não está vindo de ontem, né? Já tem um tempo que isso está acontecendo e parece que vai seguir normal. Eu vejo que sim. Embora a gente tenha que olhar sempre... a gente não pode tirar o olho do legislativo no final do dia. Porque existem coisas que acontecem lá. Por exemplo, a gente viu projetos de lei sendo apresentados que regulamentam o Open Finance. Não teve mandaram no grupo um tempo atrás, não foi? Isso, exatamente. Tem o projeto de lei lá e tal. Que daí, inclusive, esse conselho que a gente cria hoje com os representantes do ecossistema, né, esse conselho não seria formado pelo mercado, seria formado por Ministério Público, a NPD e tal. Gente, num nível de burocracia... Então, todos os times de TI vão comemorar, porque aí o roadmap vai ficar mais tranquilo. Super. A gente vai conseguir... novidade a cada 5 anos e é isso aí, galera. É isso aí. Meus netos talvez consigam ver jornada sem redirecionamento. Isso. Pelo amor de Deus, não fala isso. Então, criava um nível de burocracia... E não só o nível de burocracia, né, Gabriel? Tem que entender o seguinte, tudo isso tem custo para o Estado. E quem paga, no final do dia, é a gente. Então, cara, assim, deixa a gente se preocupar com o Open Finance, né? A gente é super fiscalizado, tá acontecendo, o que a gente faz é público e tal. E o consumidor está lá, o consumidor acho que é o maior fiscal de todos. E é o Estado que vai se preocupar com saúde, educação, internet, 5G, né, minha gente? Porque sem internet não funciona nada do que a gente está querendo fazer, né? Então, infraestrutura básica me parece mais importante e ficar se preocupando ali. Então, pronto, já fiz minha crítica política aqui. Mas aí entrou ITP, você falou, pô, gostei desse negócio aqui, quero ir mais a fundo, como é que foi? Então, eu acabei saindo do Ebanks e aí fui para... Tinha uma ideia, achava, né, que eu sabia alguma coisa de Open Finance, na época ainda era Open Banking, né, veio a mudança depois. E aí eu falei, não, bora lá, porque a gente é muito cativado pela proposta do Open Finance, né? O Open Finance vem para democratizar o serviço financeiro. Cara, isso é maravilhoso, né? Sim. É levar serviço igual o Fome Zero, não tem como você ser contra o Como é que você vai ser contra? Não dá. Não dá, cara. Pode discutir a forma de se fazer, mas, cara, Fome Zero não tem como. Não tem como, então, cara. Como não gostar do Open Finance? Como não amar essa proposta? Isso é lindo, cara. Sensacional, né? Nós vamos democratizar, nós vamos tornar o crédito mais barato, Gabriel. Olha que maravilha. Enfim, e eu fui, assim, super cooptada, assim, pela ideia e tal. Eu falei, não, bora lá, vamos ver. Mas eu achei que eu entendia. E aí, quando eu cheguei, assim, comecei a ler, comecei a me aprofundar mais, eu vi que eu não sabia. Que, inclusive, eu vinha do mundo de meios de pagamento, né, num modelo de pagamento 4 partes, instituidor do arranjo de pagamento e tal. Vinha do mundo que era completamente diferente desse mundo que eu estava entrando agora. E foi assustador, mas, ao mesmo tempo, foi muito gratificante. Tem sido muito gratificante, assim. Eu gosto muito da maneira, apesar de todo o tumulto, toda a briga, né, tudo que acontece lá, né, eu gosto muito da maneira com que a gente vem colaborativamente construindo o ecossistema. Eu acho isso muito válido. Se não existe discordância, tem uma coisa errada. Total. Se está passando tudo, não é isso aí. Você pode... eu lembro que teve... Na época... eu sou muito ruim de crédito, eu falo isso toda vez, eu ainda vou começar a anotar as coisas para lembrar. Mas teve alguma liderança do Itaú que falou assim, cara, vocês estão me trazendo aqui só projetos que todo mundo conversa. E qual foi a última vez que eu não aprovei alguma coisa? Porque era maluquice, porque era muito diferente. Cara, eu quero que vocês provoquem mais. Então tragam... é igual a história do crédito. Assim, se você não está correndo risco nenhum, você não está indo no potencial máximo do que você pode gerar negócio. Então, acho que tem que ter discordância mesmo. E acho que hoje em dia também o pessoal já tem um equilíbrio aí de saber assim, beleza, dentro do
do ringue ali, tá tudo certo, acabou, beleza, e vamos seguir para a próxima conversa. Não, vamos seguir para a próxima. Não é pessoal, né? A gente vai fazer. E assim, e às vezes a gente, por exemplo, esses dias a gente teve uma conversa com os times internos da Belvo sobre a instrução normativa 441, que fala sobre monitoramento do Open Finance, que é uma medida que realmente tem que acontecer, deve acontecer e tal. E aí ele fala dos prazos, né, tudo que vai ser criado e tudo mais. Daí a galera fala assim, nossa, mas vai demorar tudo isso ainda e tal. A gente fez muita coisa em muito pouco tempo, sabe? Então, às vezes, a gente não celebra que, cara, a gente construiu muita coisa em muito pouco tempo. É, assim, tá todo mundo de parabéns, assim, porque impressionante as coisas que nós fizemos, assim. Cara, eu tava num evento hoje, e aí perguntaram isso, de alguma frase que falaram que o Open Finance não tinha pegado. Eu falei, olha, a minha visão, primeiro, eu acho que pegar ou não, eu acho que é uma avaliação, primeiro que é injusta, que você tenta comparar com o Pix e é outra coisa e tal. E na minha visão, pro tempo que a gente tem de Open Finance, eu acho que a gente tem mais consumidores usando do que eu imaginava. Por quê? Porque assim, isso leva tempo mesmo para ser construído, assim. Então, para colocar soluções... Você vê lá o Reino Unido batalhando para colocar um pouquinho a mais. Então, assim, não é do dia para a noite. Mas na hora eu fiquei assim... Realmente, às vezes as pessoas estão com uma pressa, e eu acho que é essa questão do Pix estar ali internamente no inconsciente das pessoas, de que, cara, beleza, tem que explodir. E realmente não vai acontecer. Mas foi muita coisa. E aí a gente estava falando aqui antes de começar. Isso a gente está falando de... Né? A gente fala 3 anos e meio, porque... Beleza, 3 anos e meio, porque tinha fase 1 lá, Sim. Que era o café com leite. Mas se você for contar do meio mesmo ali, tipo, do meio do ano, que começou a implementação da fase 2, faseada, etc., já cai para 3 anos. E aí eu acho que é surreal ainda até hoje, por mais que a gente adote isso como normal, eu entrar no Itaú e ver o saldo do Bradesco, cara, assim. É um negócio que você fala, cara, fala para qualquer ser vivo em 2021 que não trabalhasse em banco, até quem trabalhava em banco, mas não estava no Open Finance. O pessoal ia rir dessa cara. Porque para você mudar um extrato... eu quero adicionar uma mudança no extrato aqui do meu banco. Você vai lá tentar aprovar horas de TI para isso. Eu não aprovava, é impossível. E aí você falar que agora você consegue ver um banco no outro... realmente, acho que a gente não tem dimensão ainda do que tá acontecendo. Assim. Eu acho que o melhor ainda está por vir. Sim. Eu não sou da área técnica, né? Já falei aqui no começo, eu sou de humanas aqui, mas assim, a galera fala assim das questões técnicas que tem que ser construída e tal, tem um nível de complexidade. Eu entendo isso. Agora, assim, sendo também super realista, nós temos bancos que têm legados de outros bancos que foram liquidados, que foram comprados, que foram, né? E a gente sabe da dificuldade disso. Eu trabalhei, na época do HSBC, a gente tinha herdado o Bamerindos, que era um único banco, né? O Bamerindos. E eu me lembro das dificuldades naquela época que a gente tinha com base legada, com interface, com todos os problemas que nós tínhamos na época ali. E hoje eu fico imaginando que é muito difícil para os grandes bancos também, não estou justificando, não usem a minha fala como uma justificativa para não Acabou, galera, agora... para ficar embarreirando as decisões. Não é isso, gente, não é. Mas eu entendo que existe uma série de dificuldades aí que a gente tem que fazer de integração. Mas elas não são impossíveis. Mas a gente tem que eleger prioridades e a gente tem que passar essa pauta para frente, né? A jornada sem redirecionamento que eu estava falando ali. Pelo que eu conversei com o pessoal da área técnica, ele tem um nível de dificuldade, um nível de complexidade meio alto. Então, apesar de eu ser uma pessoa que bota muita fé nessa funcionalidade, eu acho que nós vamos ter um tempo ainda aí para... O meu medinho com alguns botam JSR, eu acho muito feio. Caixa de som? Quase isso. Mas eu até escrevi na newsletter essa semana, eu acho que talvez a gente caminhe para uns arranjos fechados, assim.
Virou um clubinho ali que eles fizeram a jornada sem redirecionamento entre eles, porque não é obrigado. Sim. E eu acho que vai ter essa fase, e aí eles vão provar que funciona. Isso. E eles vão falar, cara, isso não é open. Não. Isso tá fechado. Isso. E agora, já que vocês fizeram entre vocês, legal pra caramba, agora vai ter que fazer com todo mundo. Isso. Então, acho que Vamos interoperar aí. Vamos interoperar aí, minha gente. Legal, parabéns. Baita case. Agora vão todo mundo fazer. Agora abre pro resto do pessoal aí. Até porque, né, teve participante novo, grande. Novo não, né? Mas entrando aí como ITP, que só pode fazer jornada sem redirecionamento. Você pensa, cara... E aí? Ou você joga junto, ou você está jogando... Porque assim, eu acho que, no caso, eu tô falando do Google especificamente, né? Não acho que eles vão ter soluções para o consumidor final sozinhos, então, naturalmente, eles vão ter alguma parceria com alguém, aí vira aquele dilema do prisioneiro lá. Você vai e entra junto ou não entra, enfim. Eu tô suspeitando que a gente vai ter alguns arranjozinhos aí fechados, mas vamos ver. O duro do arranjo fechado é o seguinte, existe já uma mentalidade, assim, um chip já implantado no Banco Central sobre o tema de interoperabilidade, entendeu? Então, eles são muito claros em relação a isso. Então, eu acho assim, por mais que queira fazer o clube fechado, né, o country club do arranjo fechado ali, da jornada sem redirecionamento, isso não vai durar muito tempo. Não, eu acho que não deveria nem passar por essa etapa. Mas como não é obrigatório... Sim. E eu acho que vai ficar meio assim, cara, se a gente não fizer alguma coisa aqui, fulano com fulano vai fazer. Então vamos fazer um só entre a gente? Então tá. Então entre o banco X e o Y, você consegue fazer esse negócio direto. Falando, nossa, que legal. E aí vai no ego da liderança, óbvio, né? Não, se fulano fez... Porque, assim, eu fico repetindo muitas coisas aqui. Eu falo, cara, eu sou um chato, mas... esses aplicativos de gestão financeira... E já existia há muitos anos. Por que ninguém nunca fez isso? Aí, na hora que liberou o PayFi, agora nós vamos todo mundo fazer. E eu não tô nem falando de pegar o dado do outro, não, mas você tem uma área ali que mostra a categorização dos gastos. Sim. Isso aí já é coisa velha. Mas só fizeram depois que abriu o PayFi, aí começou todo mundo a colocar, porque o outro ia botar também. Isso. Aí entrou na parte de investimentos. Sempre teve screen scrapping de investimentos. Sempre. Aí vai lá, agora que tá liberado... Não, agora é a corrida. O banco tal antecipa os benefícios do Open Investment. Então, assim, a gente é grande pra caramba, o mercado é muito grande, mas às vezes eu acho que é movido... a pequenas pecuinhas. Exato, exato. Porque se chegar um e-mail de uma certa pessoa pra outra falando, fulano tá fazendo isso... Nossa, move montanha. Move montanha. Meu amigo, o ego é uma coisa. Aquilo que eu falei pra você no início, né? Se faz de tonta ali e fala, olha lá, então. Fala lá que estão fazendo. Nossa, olha o que eles estão fazendo, olha que legal. Olha. Move mesmo. E eu já vi isso na newsletter, que eu já mandei 2 edições específicas. Uma que eu mandei... falando de conversão de uma instituição para outra. Eu peguei como exemplo, assim. Eu entrei, que legal, no Dash, olha só. E aí aqui, por exemplo... eu peguei de um banco para um e dele de volta, só como exemplo. Nossa. Não, porque esse número tá errado. Eu falei, irmão, eu não cuido do Dash, eu peguei informação lá, informação. E aí, correria, manda mensagem, não sei o quê. Aí arrumaram lá a informação. E teve um outro dia que eu publiquei, realmente estava muito ruim. Eu peguei os top... consentimentos, assim, e fiz a conversão entre eles. Fiz uma tabela para fazer entre todos, né? Que eu falei, eu ia cair no erro de fazer um exemplo de novo, mas falei, vamos falar que eu tô escolhendo isso com viés. Isso. Então eu falei, eu acho que eu peguei os 5 ou 7 que mais tinham e falei, olha, a conversão de todos. E era um tabelão, assim, você começava a ver o que não estava tão legal. Acho que a maioria das coisas, dos insights ali, eram de coisas que não estavam legais. Entendi. Mas aí, ninguém responde nada ali, mas no WhatsApp, no e-mail, eu recebo um monte de coisa. Bombando daí. Porque tá isso, tá aquilo, e o fulano não arruma não sei o quê. Mas tipo você tem que ver que e ninguém responde. Você vê que, assim, vários posts têm engajamento, mas esse, especificamente, ninguém fala nada no post. Mas... Nem um joinha não manda, assim? Não, manda, tipo assim, manda, mas assim, os comentários mesmo vem tudo... Vem tudo no paralelo, assim, você não tá sendo justo, veja bem, que nananana. Exato. Eu acho que, voltando um pouco sobre essa coisa do monitoramento, da instrução normativa, né?
Eu acho isso super importante, né? Não é que eu estou querendo fazer uma caixa às bruxas e fazer um mural da vergonha, vamos expor todo mundo, não é isso. Mas é que não adianta, né? Com dados você consegue ser mais assertivo, você consegue trazer mais inputs, até olhar de forma mais específica a operação, as instituições ali, entendeu? E não jogar todo mundo pela mesma régua, assim. Mas eu super acredito nisso. Isso aqui também é uma dificuldade que a gente tem da acurácia, né? Do dado certo, do dado correto, né? A gente tem tido um pouco de dificuldade, digo assim, não do dado que a gente coleta, mas do dado das instituições em si, entendeu? A gente tem um pouco de dificuldade de ter essa acurácia, do dado estar realmente correto ali no que reporta no Dash e tudo mais. Ah, você diz o dado para monitorar mesmo, né? Porque hoje ele... É o que você falou, ele é um preenchimento que a instituição faz, né? Isso. E aí, por isso também, às vezes, que acontece que o teu WhatsApp depois fica bombando, porque as pessoas falam, não, porque isso aqui está defasado, porque não foi visto aqui, a métrica está... E tem número lá que não bate. Não bate. Eu até perguntei lá, acho que tem um caso específico, que é o consentimento, tipo assim... De um lado é um número, sei lá, na transmissora é um número, na receptora é outro. O total de consentimento. Entendi. Você fala, por que tá dando diferença? O que aconteceu no Aí, caminho? uma das hipóteses é que tem instituição que quando revoga o consentimento, ela só vai descobrir quando bater lá para consultar novamente. Então, pode ser que ela vai reportar que ela tem, sei lá, 1.000, só que na verdade ela tem 950. E aí, isso pode ser uma das causas da diferença. Entendi. Mas se você olhar lá o da transmissora e da receptora, pelo menos até um mês aí, alguma coisa atrás, não estava batendo, não. Então, essas coisas a gente tem que arrumar, até pela essa questão de reciprocidade aí, né? Me perguntaram, eu falei, cara, não tenho a menor ideia. não sei por quê. Tipo assim, eu não consigo pensar em nenhum caso que isso aconteceu. Aí me falaram isso, eu falei, legal. Então, abre um ticket para rever isso. Todo mundo pode abrir ticket? Eu não sei. Não, só quem participa. Não, eu só acompanho. Eu só acompanho. Eu sou ministra. Eu tenho esse benefício. Eu fiquei no GT um período, talvez 2 meses, assim. E, cara, era insano. Eu me ficava muito mal, porque eu não conseguia contribuir como eu gostaria. E é muita coisa, cara. Muita coisa. É muita coisa. Então, assim, de novo, agradecendo todo mundo que trabalha, tem jornada dupla aí, porque cumpria as suas funções, mais o GT. Para quem tá participando, quem tá de câmera fechada só para marcar presença lá, aí, pô, ainda pedir parabéns é brincadeira. Mas é muita coisa, assim, você, pensar na proposta, desenhar, pensar nas opções que existem, desenhar uma proposta mesmo para mostrar para as pessoas o que você entende que melhoraria para o usuário. E muitas vezes de algo que nem vai te beneficiar diretamente ali, assim, é só porque você entende que é o melhor, né? Sim. Não, e é isso, né? E as pessoas fazem isso. A gente assim, aquela brincadeira, fala assim, eu vou desenhar para você, e as pessoas efetivamente fazem isso, elas desenham. E daí quando você desenha ali a proposta e você enxerga... Eu sou super honesta em falar. Várias vezes eu olhei a proposta desenhada e falei, cara, que demais, cara, isso é muito revolucionário, isso é muito bacana. Vamos contribuir, vamos fazer esse negócio ficar de pé. Eu não tenho essa feature para Belvo, não tenho, mas não interessa. Vamos contribuir que um dia a gente vai ter e vamos fazer isso acontecer. Mas é um salve pro pessoal dos GTs, dos squads aí, porque realmente é insano. É insano. E o nível, assim, das pessoas que estão lá é um nível muito, muito bacana. Mesmo que a gente não concorde sempre, a gente é obrigado a admitir que tem muita gente muito bem preparada, muita gente que entende. Né? Às vezes não joga com o mesmo argumento, do mesmo time que a gente, mas a gente tem que é obrigado a admitir que tem muita gente boa lá, e o GT realmente é um processo insano. Sim. Insano. Como é que foi na chegada, assim, a Belvo? Como é que é um pouco da sua missão? Sei que eu perguntei aquele dia. Acho que é legal para compartilhar com o pessoal também, porque ele pode pensar assim, a pessoa que olha a política pública, você está 100% nos GTs, como é que isso se conecta também com a estratégia de negócio? Dá para acompanhar tudo? Porque, beleza, tem o Open Finance, você já falou da PL de IA, imagino que Bets também está... Porque assim, se alguém falar de pagamento, você não pode esquecer Bets.
Que Teve a portaria aí publicada recentemente também. Se desligar a aposta, aí acabou tudo no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Futebol, acabou o crime, acabou... Gente ocupada vai ficar desocupada, vai acabar patrocínio de tudo. Deus o livre. É impressionante como tomou o mercado muito rápido, assim. Mas, assim, fora isso, ainda tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, como é que traduz isso para negócio? Como é que você sabe o que você precisa monitorar? Como é que funciona? O meu papel, ele tem duas funções, da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para dentro, eu tenho que estar muito ligada ali com o pessoal de produto, o pessoal de payments ali, tem que estar olhando essas áreas aí muito fortemente e participando da estratégia da empresa para entender para onde a gente está indo, o que a gente quer para o próximo quarto, o que a gente quer para o próximo semestre, o que a gente quer para o próximo ano e tal. Então, eu tenho essa visão. Da porta para fora, eu tenho essa parte dos GTs, do Open Finance, que eu participo. Então, eu estou mais nesses GTs, vamos dizer assim, de cunho menos tecnológico, digamos assim. Então, eu estou PRC, contrato, prevenção à fraude, né? Nesse monitoramento, eu estou nessa estrutura definitiva, eu estou nesses GTs. GT mais técnico, fica com o pessoal mais técnico. Então, um dos meus papéis é olhar o que eu tenho dentro de casa e que faz sentido, que tem aderência com aquilo que está sendo discutido nesses GTs, e ao contrário também. Então, a gente posso falar isso, está acontecendo nesse exato momento aí. Nós temos uma discussão muito forte em relação, no GT de prevenção à fraude, em relação a transferências inteligentes. Então, é um assessment que está sendo feito em relação a transferências inteligentes. Nesse momento, a Belva não está fazendo transferências inteligentes, mas em algum momento a gente pode começar a fazer. Então, meu papel é olhar, zelar para que essa situação discutida hoje não impacte de forma negativa, não tenha nenhum tipo de repercussão num futuro aí dentro da operação da Belva. Então, eu faço isso. E, independentemente daquilo que está sendo debatido aqui nos GTs, eu faço tipo um sumário, até eu posso fazer o expose aqui também, mas eu fui repreendida porque o meu sumário tem que ser mais sexy, digamos assim, entendeu? Porque o meu sumário é muito portuguesão, muito assim, sabe? Português que eu quero dizer assim, muito escrito, assim, sabe? Muito, assim, sei lá, frio, assim, entendeu? Uhum. É a letra fria do negócio. Então, não tem apelo, não tem stickers, não tem piada, não tem meme, não tem nada. E eu fui, Adri, faça alguma coisa mais palatável, entendeu? Falei, cara, tipo, um TikToker, assim. Tem que fazer... Minecraft, assim, sabe? Bota aquele Fireflies lá pra te acompanhar na reunião, aí ele já faz um resumo pra você De uma maneira mais, entendeu? Cara, então, isso é uma das coisas que chegou assim, ó, o time gosta do teu relatório, mas dá pra ser menos chato. Mas isso... menos boring. Mas isso aí já vem na faculdade de Direito também, Total. né? Você não vai sair de lá... É igual você falar assim, pô, o desenvolvedor, o dev que super bem relacionado, comunicativo, assim, são poucos, né? É difícil. E você sair da parte do direito. Eu tive um caso específico, eu tive que pegar um texto jurídico e colocar no material nosso, assim. Uhum. E eu lembro que eu tinha combinado com a pessoa do tipo assim, olha, me manda até umas 3 páginas e tá bom. Eu recebi 27. É de lascar. Do puro juridiquês. Nossa. E na época, o GPT nem tava pra falar, irmão, me traduz isso aqui. Não, teve Não que tinha. ser. Eu lembro que eu gastei uns 2, 3 dias até eu conseguir achar uma versão que coubesse em 3 páginas, assim. Mas eu falei, cara, ainda bem que eu não fiz direito. Eu já cogitei. É mesmo? Mas eu não ia sobreviver, não. Não, sobreviveria. O primeiro sim. vestibular que eu fiz foi pra direito. É? Aí eu não passei, eu falei, tem mensagens que eu tenho que aceitar. O universo falando pra mim, não. Exato. E eu lembro que eu não passei, tipo assim... Não passei pra segunda fase. Eu fiz pra UERJ na época, que acho que era super boa, assim. Uhum. E eu lembro até hoje que era assim... Eram 60 questões, só que 8 eram de inglês. Aí eu acertei todas de inglês. E as outras 52, a nota de corte era só em cima das 52. Aí eu tinha que acertar 31, eu acertei 30. Eu rodei. Falei, não, cara. Aí, tipo, se alguém acertou 31 lá, mais uma de inglês, passava. Porque eu não podia zerar o inglês. Entendi. Mas, enfim, Nossa, eu lembro que eu estudei. Falei, cara, ainda bem que não foi assim. Eu acho que eu não aguentei banco. Eu tive que sair pra montar um podcast, escrever newsletter.
Não, mas Imagina. você achou, olha, você é mais feliz fazendo Aí, isso. tá vendo? Não, Mas a newsletter é muito isso, assim. Pra mim é um lugar de sim, liberdade total. Porque eu sentia o contrário. Eu escrevia as coisas, às vezes, sei lá, no banco, o pessoal, pô, pra apresentar esse pode. relatório aí, cara, tem que dar uma... Olha esse linguajar. Exato, tem que dar uma bancarizada nele, sabe? Isso. Era o contrário. Isso. Era o contrário. Não, mas e daí eu tenho esse problema. Os meus relatórios lá eu já não tenho, assim, eles são muito boring, assim. Então, sei lá, eu vou ter que fazer. Tô pensando aqui o que eu vou fazer. Não, mas hoje em Aceito dia- sugestões. Mas tem muitas ferramentas. Tipo assim, se você já escreve ele, pra você resumir é muito mais fácil. É. Não, meu, eu escrevo. Ô, rapaz, como eu escrevo. Eu escrevo. E então eu preciso esse repórter, levo esse repórter para dentro de casa, né? Do GTs, e daí também tem um olhar. Eu estava falando, né, sobre o projeto de lei de inteligência artificial. Ontem o governo federal levou ao Congresso e ao Senado aquilo que vai ser a regulação da reforma tributária, que eu não li ainda. Mas a gente sempre tem que dar uma olhadinha, porque, de alguma forma, isso pode ter impacto no custo operacional. Entendeu? Então, quando impacta no custo operacional, impacta no custo final que vai chegar para o meu cliente. Então, a gente tem que dar uma olhada e entender assim, tem alguma coisa muito absurda, assim. Daí, se tem alguma coisa que a gente tem uma cara de ser absurda, assim, daí a gente sempre apela para os especialistas e fala, né, para os colegas, ô, fulano, e aí, beleza? Aqui nessa parte, tal, tô vendo aqui na reforma, o que você acha que vai acontecer? Qual que é o impacto disso, tal? Porque eu não domino essa área, mas tem alguém que domina sempre, né? Então, eu te peço uma força. Mas você olha toda a parte jurídica ou você se divide com mais gente também? Não, eu olho tudo isso. Eu olho toda essa parte. Divido um pouco do regulatório daí, né? Quando a gente fala não só do regulatório de Open Finance, mas de IP, de PIX. Se né? eu te falar, por exemplo, a Belvo tem as licenças lá, né? IP e ITP também? Ou De só de ITP, ITP? só de ITP. E aí você participou do processo igual você tinha feito no Banks ou nesse caso é um outro escopo? Não, quando eu cheguei na Belvo, a licença de ITP da Belvo saiu em setembro, eu cheguei em julho. Então já estava para acontecer. Então daí depois eu participei quando a gente faz a adequação, né? Porque ter a licença tem uma série de adequações, COSIF, toda essa parte, né, mais burocrática que a gente tem que acompanhar. Então, o meu escopo primordial, o meu relacionamento primordial, mais importante para mim, dentro da minha atuação, é o relacionamento com o Banco Central, é o Open Finance. Mas eu ainda dedico parte do meu tempo ali a olhar essas coisas que podem ter impacto direto ou indireto na nossa operação e no nosso negócio, né? Então, a reforma tributária é algo que pode ter impacto na nossa operação? Sim. Sei lá, a inteligência artificial tem impacto na nossa operação? Tem. A gente faz, né, uso forte disso. Então, são essas coisas. Toda essa legislação agora que aparece aí, eu não sei se você acompanha isso, mas, por exemplo, tem um projeto de lei que quer proibir o PIX. Né? Tem? Tem não, pô. Tem. Tem. Por exemplo, uma das coisas que a gente acompanhou muito fortemente. Quer que volta o DOC também? Isso, nós vamos trocar. Legal. Cabra por pão, vai voltar também o escambo. Exato, acho que é legal a gente parar com a internet também. Pra quê? Né? O pessoal tá muito viciado no celular. Isso, luz, pra que luz, né? Eletricidade superestimado, não é mesmo? Vamos... Meu Deus do céu. Mas eu acho que são momentos, assim, a gente tem que ler o cenário também, né? Por exemplo, essa questão, quando você viu a questão... Chega à noite, fica ouvindo Voz do Brasil pra saber o que tá rolando. Pra saber o que tá rolando, assim, pra saber o que tá rolando. Esse dia eu tava ouvindo, a pessoa tava no carro comigo, ficou rindo. Falei, cara, às vezes eu tô indo embora, eu fico com preguiça de ligar o celular no carro e tal, aí eu deixo no que tá tocando. E vira e mexe, tá tocando Voz do Brasil, porque aqui em São Paulo, às vezes eles mudam, não é no mesmo horário, às vezes tem rádio que pode colocar mais tarde. Aí eu tô saindo do estúdio e tá tocando Voz do Brasil, e esse carnaval de projetos diferentes. Assim. Isso. Então, por isso, essa é a importância do Public Policy. Essa é a importância desse agente de relações governamentais. Porque a gente tem que melhorar. O que as pessoas às vezes não entendem é que isso é dinheiro público, sabe? Isso é tempo do legislativo que podia estar olhando outras coisas, melhorando outras coisas, né? A gente está num debate ferrado, por exemplo, de regulação de plataformas, um projeto de lei para regular plataformas e tal.
Então, gente, vamos focar em outras coisas, né? E não ficar... E por isso que a gente tem que ter essa atuação, acho que é tão importante. A gente está crescendo tanto a atuação, a gente está crescendo, mas tem que ter cada vez mais. Olha, eu defendendo a classe aqui. Falando, vamos contratar mais pessoal de Public Policy. Porque quando o legislador está bem informado, tem dados concretos, comprovações, demonstrações empíricas, enfim, quando ele é mais bem... tem mais subsídios para olhar, ele cria melhores legislações. E essa legislação, no final do dia, atinge a todos nós, entendeu? Sim. Atinge a todos nós. Então, por isso que é tão importante essa atuação aí. A gente fala tanto dessa questão de atuação. Então, meu escopo principal é Open Finance, é o relacionamento com o Banco Central, e uma parte dele eu ainda, graças a Deus, a gente tem várias ferramentas hoje que ajudam você a buscar as palavras-chave, te dar puxos, tudo isso, graças a Deus, acontece aí. E você tem que ser, cara, você tem que ser conectado com as pessoas certas. Sim. E tem que ter muita cara de pau, porque eu tenho muita cara de pau. Eu queria te perguntar, porque você também é diretora da INIT, né? Eu queria que você contasse um pouco o que é a INIT, explicar um pouquinho e como é que é o seu papel lá também. Bacana. A INIT é uma associação que congrega os iniciadores de pagamento, né? Então, essa figura que foi criada ali no bojo do Open Finance, né? Ela surge ali. A INIT congrega os iniciadores de transação de pagamento. São os iniciadores puros, vamos dizer assim? Exatamente. A gente tem focado... O puro, a gente costuma falar que é que não está necessariamente ligado a uma instituição financeira, né? Exatamente, porque tem muita instituição financeira fazendo iniciação de pagamento, né? Além de ser instituição financeira. Naquela lista lá, agora já deve ter 30, não sei. Sim. Boa parte, ele também é uma instituição financeira. Exatamente. Então, a gente tem... a INIT, ela é recente, né? Ela está aí com 2 anos e meio, mais ou menos. E eu estou como diretora. Então, a Belvo faz parte, eu estou no cargo de diretora. E o Albert, né, que é nosso General Manager da Belvo, está no Conselho Deliberativo. E a gente, por hora, não tem cadeira no Conselho Deliberativo, né? Há essa proposta, há essa proposição, há esse ponto aí que parece que vai acontecer. Do Open Finance, né? Então, só para... é do Open Finance, desculpa, que aqui, né, do Open Finance. Nós não temos, então, acho que todo mundo entende, né, que tem várias associações que estão dentro da estrutura. Quem não entender pode assistir o episódio 100, que a gente fala com os caras lá de dentro, com o Elcio e com o Rubens, conversando sobre essa estrutura e as cadeiras que representam ali diferentes stakeholders, né? O pessoal de cartões, fintechs, cooperativas, os bancos grandes, médios e de qualquer outro tamanho aí que você imaginar. E aí a ideia talvez é discutir se deveriam ter mais e como representa mais partes ali também, né? Exatamente. Então, esse é um ponto, foi um pleito nosso, da INIT, de termos uma cadeira ali diante da importância desse player, né? Desse player estar aí representando pautas importantes do iniciador de pagamento. Então, a gente tem aí a esperança que aí nos próximos tempos, aí, em breve, a gente tenha essa cadeira aí para a INIT para a gente poder fazer essa representação. Mas se criar essa outra cadeira, vai ficar em número par, né? Com o conselheiro, né? Na verdade, vai mudar tudo, né? Vai para um outro cenário. Spoiler alert aqui. Então, na verdade, há uma proposta do Banco Central aí de fazer uma reformulação, porque no final do dia algumas coisas fizeram sentido. Naquele momento que foi criada a estrutura, tanto que eles não estão chamando nem de estrutura definitiva, estão chamando da estrutura. Eu brinquei com o André, falei, definitiva é forte, né, cara? O que é definitivo, né, meu amigo? Exatamente. É definitivo, né? Ainda mais no país onde o passado muda a todo momento, imagina o futuro. Então, tem essa proposta de revisão das cadeiras que estão hoje lá, dos representantes que estão hoje lá, porque percebeu-se que alguns faziam mais sentido para o Open Finance e outros faziam menos sentido para o Open Finance. Então, nós tínhamos esse pleito de ter essa cadeira para representar esse segmento que ele é importante. Hoje, por exemplo, a Belvo está na cadeira 2.3 pela AB Fintech, e até a gente estava conversando sobre isso, né?
nem toda fintech é ITP, né? Então, a gente precisaria ter essa representatividade aí, porque no final do dia nós temos pautas muito específicas e que são extremamente importantes e que o ITP se mostra como um agente para destravar muitas dessas mudanças, muitas dessas propostas, dessas evoluções aí. Então, faria sentido a gente estar lá para a gente poder discutir, apresentar e, enfim, defender as nossas propostas. Alguém me falou de... Em algum lugar do ecossistema aí, então acho que tem a cadeira, tipo assim, do povo, tipo, que representa o cliente também, sabe? Eu não lembro, vou pesquisar Seria isso. Seria o auditor independente, assim, uma pessoa que não está ligada a nenhuma... Acho que era algum objetivo de assim, cara, essa cadeira está representando o consumidor final, assim. Era... Tipo assim, vocês estão falando aqui entre vocês e a gente vai ter alguém para representar essa defesa, entre aspas, aqui também dos interesses do consumidor. Eu quero lembrar de onde... Por favor, lembre disso. Será que eu ouvi isso? Será que eu sonhei com isso? Não, será que você... Caramba. Não, é assim, eu só... Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala. Eu acho que faz sentido, até pode fazer sentido, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque tem algumas questões técnicas lá que você fala no final do dia, tá, e aí? O que eu quero resolver? Eu perguntei pro Rubens, falei, chegam umas bolas lá que você tem que se virar, né, para opinar. Né? Ele falou, não, a maioria que vai com... Se não me engano, ele comentou de alguma coisa assim, olha, se... Ele tenta ajudar a decidir os impasses, né? Porque senão também não... Fico pensando, se tiver que entrar em tudo para entrar na vírgula lá, ele não vai dar conta. Não, mas agora essa do consumidor eu quero que você lembre. Eu vou procurar. Será que eu sonhei com isso, cara? Eu vou procurar isso. Eu acho que se tiver, deve ser coisa da Austrália. Isso tá com cara de ser coisa da Austrália. Porque eu fico pensando assim, né? Num país como o Brasil, assim, que a gente tem tanta questão, né? Não pegaram alguém na rua e falou, cara, vai lá né? Tu foi o eleito o guardião do interesse da... É que eu fico pensando, por exemplo, assim, quando a gente fala do Senacom, né? Secretaria Nacional do Consumidor, eles fazem um baita do trabalho, mas assim, cara, eles têm inúmeras coisas que eles têm que lidar. Imagina se tivesse que se chamar um representante da Senacom para sentar na cadeira lá junto do Open Finance. De repente, a gente botava o Celso Russomano. Nossa. Ele ia gravar uns vídeos maneiros. Nada polêmico. Eu vou fazer esse corte. Celso Russomano no conselho do Open Finance. A proposta. Ia ser lindo. E aí, a gente tem, então, dentro da INIT, a gente tem também grupos de trabalho em que a gente debate temas do Open Finance, mesmo que a gente não tenha cadeira, mesmo não sendo um GT. No final do dia, vocês estão espalhados em cadeiras diferentes. Exatamente. Então, a gente leva do que vem sendo discutido e faz propostas. Nós fazemos propostas, né? Então, por exemplo, eu sou coordenadora do GT de dados da INIT. Então, quando nós tivemos aí consultas públicas da ANPD, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós nos manifestamos nessas consultas públicas, até para dizer para a ANPD assim... tem algumas coisas que você está regulando aqui que quando você olha para o ecossistema financeiro, essa regulação já existe. E a gente já atende e já é fiscalizado em padrões bem severos, entendeu? Então, talvez faça sentido para você, sabe, não ter overlap de regulação, e daí se tem um incidente de segurança, eu tenho que falar com o Banco Central e com a ANPD. Então, para a gente ter um pouco mais de isonomia, um pouco mais de tranquilidade, então a gente já existe um ecossistema aqui, que vem décadas sendo regulada, décadas de experiência e tal, não sei o quê. Então, talvez faça sentido ali uma parceria, né, um acordo de cooperação e tudo mais, inclusive nos termos, sei lá, o CAD tem um termo de acordo de cooperação com o Banco Central, né, que era uma coisa que demorou muito tempo e tal. Então, talvez faça sentido andarem juntas essas agências. Então, eu coordeno esse GT de dados, em que a gente fala de uma série de coisas, qualidade de dados, motor de qualidade de dados no Open Finance. E a gente fala de uma série de coisas do Open Finance, mas também a gente olha um pouco, a gente usa a associação também um pouco para interagir com o resto da sociedade e olhar para o resto das oportunidades e das melhorias que a gente pode contribuir. Aí a gente tem um GT de pagamentos também e a gente tem um GT de compliance, porque no final do dia, compliance e regulação são coisas que a gente não tem como fugir, uma vez que a gente tem... autorização para funcionar pelo Banco Central, então a gente tem que olhar tudo isso, né?
Sim. Teve algum caso específico que você possa contar, do tipo assim, olha, não sei, esse ponto aqui, putz, a gente se esforçou pra caramba pra passar e agora a gente tá vendo que foi legal, não sei. Tem um ponto que a gente trabalhou muito, que era acesso a dados, né, fase 2 pelo ITP, que é um ponto crítico, né? Às vezes a gente recebe aí umas provocações do ecossistema, dizendo, mas vocês podem, isso aqui, né? É só mandar o link lá, o corte lá do João falando. Eu mando pra um monte de gente isso agora. Ah, você faz isso? Porque eu perguntei isso pra ele no dia do podcast e ele falou, não, pode, foi feito pra isso. Tipo assim, ele falou, a gente quer que vocês façam, não sei o quê. E aí eu tenho esse corte. Então, toda vez que dá esse programa, eu falo, ó, tá aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Eu Eu quero esse corte. Não, assistam. Assistam ao episódio do João André. Tem lá, tipo assim, 5 minutinhos, assim. Aí, e ele falando. E direto alguém me pergunta, me manda mensagem, Gabriel, você tem aquele corte aí? Tá? Porque na época eu lembro que foi... ficava nisso. Ah, não usa, nem vai, não faz. Isso, exatamente. A zona cinza. Isso. E aí, dali pra frente, eu falei, acho que agora... eu tinha entendido que ela não tranquilizada, assim. Não, você vai continuar mandando esse corte para várias pessoas ainda, porque vira e mexe surge. Isso é um debate que não cessa. É um debate que não cessa. Eu não sei se às vezes as pessoas provocam a gente para a gente mudar a resposta, entendeu? Vai ver se a gente vai dar outra resposta. Mas isso foi inclusive a INIT trabalhou muito fortemente nesse ponto, fomos falar com o Banco Central e tudo mais, e é um ponto que, como você mesmo disse, o João André veio aqui e falou, tá pacificado, é um entendimento pacificado, tal. O Mardilson foi no CD e tal, falou sobre esse ponto, tudo bem. Então é um ponto pacificado aí, então, mas isso foi muito bacana, assim. E a gente está, via INIT, também trabalhando no tema da jornada sem redirecionamento, porque, de novo, né, mais uma vez, é um ponto extremamente importante para nós aí, que a gente está olhando. Legal. A gente está caminhando para o final, mas eu queria explorar com você, a gente já falou da jornada sem redirecionamento e tal, mas eu queria também aproveitar para ver essa visão do roadmap, assim, do ano, porque tem muita coisa, né, para entrar esse ano. Para quem estava diminuindo os times de Open Finance, pelo menos do regulatório, talvez tenha que rever um pouco isso, porque, pelo menos agora. E aí, como é que você está vendo assim, essa quantidade de mudanças, né, consentimento agora com prazo indeterminado desde a geração inicial, as mudanças mais técnicas, né, do FAP único, acho que agora tem um agendamento. Como é que era? Transferências inteligentes. Sim, agendamento recorrente. O agendamento. Pix agendado. Isso. Transferências inteligentes, FAP único. Os dados da fase 4 lá, que era capitalização, né? Câmbio. E o consentimento por prazo indeterminado. E eu até tirei sarro. Daí tudo isso junto na mesma semana eu resolvi começar a fazer regime. Quer dizer, então eu tive pior dia. Pior semana pra começar. Não entendeu? Faltando um carboidrato ali para encarar isso. Isso, entendeu? Então... e isso é só abril, né? Tem mais coisa ao longo do ano, assim. Mas eu queria ver um pouco do ponto de vista de estrutura, como é que você está vendo isso. Mas do outro lado também, do lado de negócio, o que você bota mais fé, assim, que vai... destravar para mais pessoas usarem Open Finance? Eu vou ser bem honesto para você. Assim, eu não estou tão otimista assim, em relação ao roadmap, porque eu acho que a gente está sendo impactado pela situação atual do Banco Central. Então, assim, features que dependem de PIX, por exemplo, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade daqui para frente de efetivamente implementar. A gente botou na newsletter assim, o PIX precisa de um PIX. O PIX precisa de um PIX. Foi isso, né? Olha, cara, tá sem orçamento. Exatamente. Eu acho que recente agora, eu li uma matéria falando sobre os últimos anos aí, sobre o orçamento do Banco Central em parte de tecnologia, e o orçamento só vem decaindo, assim, cada vez menos dinheiro. Então, eu sou um pouco assim, conservadora em relação ao que vem por aí, embora eu ache que a gente sempre se surpreende, né? Estava até falando no começo, né? De tédio a gente não morre, a gente morre do coração, de tédio não, né? Então, a gente não dá para dizer. Agora, como a gente tem times reduzidos, tempo reduzido e muita coisa, a gente vai ter que escolher as nossas batalhas.
A gente vai ter que entender o que nós vamos apostar as nossas fichas. E algumas dessas coisas, por exemplo, da FAP Único, a gente sabia que o FAP Único ia virar a chave agora. Consentimento por prazo indeterminado, a gente sabia que isso ia acontecer. Então, existe uma série de coisas aí que eu acho que a gente pode se organizar e conseguir botar em place, assim. Mas Você acha que tem alguma razão para estar tudo junto? Ou não poderia ter espalhado isso? Eu também acho que poderia ter espalhado, não poderia? Porque assim, você saber que tá vindo a tsunami não vai resolver o seu problema. Você sabe que tá vindo a tsunami. Vai correr, e vai encarar. Não há o que fazer. Não há o que fazer, não é mesmo? Não é mesmo? Beleza, você saber que vem uma ondinha, você fala, pô, beleza. Agora isso tudo... Duas seguidas, né? Doni, mas assim, tudo de uma vez só, assim... E foi difícil aquela semana. Vem sendo difícil, né? Até falaram comigo assim, você tá sabendo de alguma coisa dos dados da fase 4? Eu falei, cara, você pode abrir o ticket que você quiser, ninguém vai olhar isso aí agora não. Assim, não. Eu imagino que tá todo mundo atolado com aquilo ali. E nem... Imagina que tá funcionando, né, a parte de monitoria. Uhum. Você não vai cobrar ninguém daquilo ali enquanto a casa tá pegando fogo, né? Exato. Fala assim, é quase você falar assim, olha... Arruma sua cama, mas a casa tá pegando fogo. Isso, mais ou menos isso. Não, e daí você pega, assim, os índices ali. Daí tinha, assim, de aderência, que tava dando tudo certo, 95%. Cara, 95% não resolve. Não, e outra também, né? Você vê lá, tá chegando e-mail toda hora. Um monte de gente que entrou... Agora, como é que é? É da transferência inteligente? Que aparece um listão lá no comunicado do Pay Finance. Mas, assim, tá funcionando todo mundo porque não tem ninguém testando. Porque na hora que... Começar o massivo ali... Que foi o que aconteceu também com a iniciação de pagamento. Tá todo mundo falou, não, tá entregue. Falaram, então tá, deixa eu testar. E aí... Você testava e não funcionava de ninguém. Isso. E não funcionava de ninguém. E o funil era ridículo, né? Então é por isso que eu acho que a gente tem que ser um pouco cauteloso com essas entregas também, sabe? O que a gente quer? Nós vamos entregar, pôr na rua, mas funciona? A feature funciona? Está funcionando? Não está. Então, tem uma série de problemas que a gente vai ter que rever. E a gente está com muita entrega, muita coisa, e não dá para a gente abraçar tudo. Então, a gente tem que eleger o que a gente vai... Que eu acho que é um pouco da posição confortável que a gente de fintech tem, né? Porque a gente pode escolher algumas das nossas batalhas. É diferente, por exemplo, de um pessoal da 1.1, na Febraban, que praticamente... Hoje você veio para defender... Tá brincando? A gente vai defender banco, né? Não, eu não estou aberto, não estou procurando emprego, eu estou feliz onde eu estou. Eu tô brincando. Não, é que eu acho que, assim, às vezes a gente pega muito pesado, mas a gente tem que ser claro, justo, né? Não, e eu acho tudo justo. Tanto dar a cutucada quanto defender também, porque no final do dia é a característica, assim. Sim. Demora mais para mexer, não sei o quê e tudo mais, mas quando mexe também vai para muita gente. Então, de um lado, você tem, às vezes, a fintech querendo, de certa forma, até meio inocente, porque eu tenho certeza, tem muita gente de fintech que, às vezes, não compreende assim, tudo que está envolvido. Exato, assim. Acha que também é tudo feito na má vontade mesmo. Então, acho que tem uns pontos cegos, assim, dos dois lados da mesa. Sabe? Não, e assim, de novo, né? Tipo, eu tenho um recurso escasso, tempo escasso, dia escasso, só uma pessoa. Eu tenho que escolher as minhas batalhas também. Então, às vezes, assim, eu sei que tem coisas que eu vou ter que meter o pé na porta, mas tem coisas que eu prefiro, né? Então, a gente até mantém um bom relacionamento, a gente é educado com as pessoas, mas tem vezes que a gente engrossa e diz assim, pô, cara, você tá de sacanagem comigo, né? Não, sério mesmo, né? É isso que vocês estão falando? Não, você pode estar de brincadeira. Mas, então, a gente tem... Eu acho que eu sou uma otimista cautelosa em relação a esse ano. Eu acho que esse ano ainda tem muita coisa a se provar, sabe? Então, eu não sei se a gente vai ter tudo aquilo que prometeu. Não, porque até o final do ano vai ter o Pix recorrente agendado. Não, né? não sei. Eu não acho que a gente vai ter números incríveis no ano, algo do tipo. Mas eu entendo que esses pontapés que estão nascendo agora já é um pacote de ferramentas que vão servir para a gente mudar de patamar mesmo. Assim. Você falar assim para mim, entrou, com todo respeito pessoal do câmbio, tá? Entrou os dados do câmbio. Pô, legal. Mas, tipo assim,
é menos estrutural do que você falar que agora você Opa. consegue fazer a transferência inteligente Opa. do que você tirar uma etapa do consentimento. Porque ali você está falando assim, eu estou ampliando o escopo de dados. Mas se você não melhorar a jornada, você pode botar o universo inteiro aqui que não vai... É a mesma história da iniciação de pagamentos e outras coisas. Se você não melhorar a estrutura, né? O que vai dar mais impacto é melhorar essa... Não, e o que tem mais apelo, o que tem mais usuário, entendeu? E aí, de novo, né? A gente ama câmbio, mas a gente não tá falando mal do pessoal de câmbio. Mas eu tô falando, você pode trazer dado de saúde, dado de qualquer coisa, assim. Qualidade de dados, né? A gente tá testando um motor de qualidade de dados ali, então vamos ter dados melhores, a qualidade dos campos preenchidos, a acurácia dos câmbios. Então, assim, trazer mais dados é trazer mais gente para sentir as dores que a gente tá sentindo hoje. Acho que meio... Tá, mas daí eu te pergunto, que é sempre aquela pergunta, né? Que dor que a gente tá resolvendo, né? Que problema que eu quero resolver? Enfim, o pessoal de produto com quem a gente conversa, né, você tem a persona lá e tal. Qual que é a dor dessa persona que você quer resolver e tal? Então, o que a gente quer resolver efetivamente? Então, de novo, com todo respeito ao pessoal do câmbio, a gente ama o pessoal do câmbio, mas vamos ser honestos, né? Talvez a gente tenha que resolver os problemas que a gente está tendo lá atrás ainda. Porque essa fase está com vários problemas também ainda para ajeitar. E, de certa forma, beleza, tem muita coisa ainda que não tá legal na 2, mas a 2 já deu uma amadurecida, porque quem trabalha com dados sabe que o dado todo arrumado e legal, ele só existe na planilha de teste, né? Que você inventa os números e aí ele faz sentido. Agora, tudo bonitinho, preenchidinho, do mesmo jeito, meio padrãozinho, né? No dia a dia é tipo aquelas bananas que tem umas manchinhas, você descarta o que não dá e fica com a parte boa. A parte boa. E às vezes quando não tem parte boa, né? Aí você vai para trás de outra banana. E quando chega a banana e você queria, na verdade, sei lá, um Fusca. Porra, cara, não é isso que eu queria, entendeu? Exato, tem isso também. Tem isso também. Então, são essas dificuldades que a gente está arrumando. Mas eu prefiro ser cautelosa, e eu sou uma otimista cautelosa, e acho que a gente tem muita coisa para construir, para melhorar, assim. Sou muito fã da questão do monitoramento como indicador aí de performance para a gente poder, inclusive, melhorar o processo, né? Fazer esse ajuste fino que tem que ser feito aí no monitoramento. Mas eu sou uma otimista cautelosa, assim, ainda, entendeu? Eu não estou dizendo, nossa, vai ser... Eu estava mais animada antes, vou ser bem honesta para você. Mas eu dei uma segurada aí na efusividade, na alegria toda aí, porque eu estou sendo mais conservadora para esse ano. Um passo de cada vez. Hein? Um passo de cada vez, não dá para querer atropelar. E uma das coisas que a gente aprendeu na prática foi que a gente fica, né, lançando versão, as versões e tal, e daí depois a gente tem que chegar em casa e falar assim, não, nós vamos voltar tudo, e a gente vai rever tudo, porque nada disso que a gente estava desenhando, que a gente botou na praça aí está dando certo. Então, vamos rever, voltando lá para fases anteriores ainda, para a gente rever o que a gente construiu. Então, eu estou mais cautelosa esse ano. Boa. Acho que 24 ainda não é um ano da virada. Mas, assim, eu sou uma pessoa que super acredita no projeto, e eu acho que tem muita coisa boa para a gente fazer e muita coisa boa por fazer ainda, por vir ainda, sabe? Então, por isso que é tão importante a gente ter essa participação, estar nos grupos, trazer os impulsos, ter o debate, né? O debate saudável tem que ter, porque a gente está construindo muita coisa bacana. Então, eu acho que disso que a gente está fazendo hoje vai ter muita coisa legal para o futuro do Open Finance. Legal. Queria te agradecer pelo tempo de estar chegando ao final aqui. Imagina. Super obrigado pelo papo. E você vai servir de cobaia agora, porque... Deu na minha cabeça agora fazer uma pergunta diferente ao final aqui para as pessoas. Vamos lá. E não tem a ver com o trabalho, mas a ideia é deixar o espaço aqui para você reconhecer aí, mandar um recado para alguém que foi importante na sua carreira, alguém que você lembra aí que, enfim, teve uma troca legal. Vale em qualquer momento. Pode ser desde o mês passado até de 15 anos atrás. Então, deixar aberto aqui esse espaço. Puta, é tanta gente. Nossa, vai aquelas bem advogadas, né? Aquela bem advogada, assim. Nossa, é tanta gente. Segue anexo a lista. Segue anexo a lista. Vou deixar o link da lista. Isso, aqui que tem um perfil do LinkedIn de todas as pessoas. Não, não disse pra escolher. Eu falei, escolhe uma pessoa. Não tô nem botando você na posição de... Não, mas eu tenho um agradecimento especial para fazer para o meu gestor anterior, meu gestor do Ebanks, né? O Gilberto Martins. Ele foi o cara que assim, me apresentou
efetiva. Antes eu achava que eu conhecia a regulação. Com ele, eu entendi regulação de pagamento, eu entendi manual de bandeira, eu entendi no detalhe, assim, como o sistema de pagamento brasileiro funcionava. Inclusive os detalhes sórdidos, assim. Inclusive ele me contou histórias, assim, de coxinha, de bastidor, assim, legal, sabe? Legal. E ele foi um cara que falou assim... ó, pega e vai. Só vai. Assim, eu falei, mas e aí? Não, eu confio em você, cara. Se tem alguém que sabe é você, vai e faz. E aí ele foi uma pessoa muito importante. Assim, inclusive, os meus primeiros contatos com o Open Banking, ainda, né? Ele que me ajudou a entender, ele que me falou, ele que desenhou e tal. Então, eu sou muito grata, assim, né, a ele como um gestor, como um profissional aí que me ajudou aí. Me deu muita bronca também, puxou muito a minha orelha, mas ele é um cara... mas ele é um cara sensacional, aí, um cara que eu admiro bastante aí, que o cara foi muito importante na minha vida, assim, de acreditar aí que eu estava para fazer e tal. Isso. Boa. Obrigado por compartilhar. Não, imagina. Agora vai ser obrigado a assistir esse podcast até o final. Faça esse corte, manda pra ele. Vou fazer o corte, mais um corte, né? Olha, tá aqui, ó. Depois de a gente falar que vai ter Celso Russomano na cadeira do Open Finance. Sensacional. Mas muito obrigada aí pela oportunidade, muito bacana. Assim, vou falar de novo, porque eu sou fã aí do programa, da newsletter, Estou aí sempre acompanhando e fico muito feliz, fico muito honrada com esse convite aqui, né? Não, eu que agradeço, sério. Obrigado mesmo a participação. Queria agradecer também a nossa audiência que acompanhou o episódio até aqui. Compartilha aí no grupo do trabalho, no Teams, se for de bancão, no Slack, se for de fintech. E a gente se vê na próxima semana. Obrigado por acompanharem. Grande abraço.